Saudações, bem-vindos a mais uma vídeo aula. Hoje com o tema estatística básica, nós vamos falar um pouquinho sobre estatística. Palavra essa que tem origem na expressão latina status, né, que significa estado. Ela começou, surgiu a estatística por interesse do Estado, com conhecimento sobre controle fiscal, sobre segurança nacional, né, precisava saber qual o número de homens de certa idade lá capazes de lutar para defender, né, montar seus exércitos e tudo mais. Então, a estatística começou a partir daí, mas matematicamente falando, é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados e para a utilização dos mesmos, né, na tomada de decisões. Então, a estatística é amplamente utilizada aí para que se tome a melhor decisão, principalmente, né, em termos governamentais. A estatística se divide em descritiva, inferencial e probabilística. A descritiva é responsável pela coleta, organização e descrição dos dados. Já a inferencial, ela preocupa-se com o raciocínio necessário para, a partir dos dados, obter conclusões gerais. O seu objetivo, né, é obter uma afirmação acerca de uma população com base em uma amostra. A gente vai ver isso mais detalhado logo à frente. E a probabilística estuda a aleatoriedade e a incerteza. Alguns conceitos iniciais aqui. Primeiro, estatística, né? Como a gente já comentou, ele é um método de estudo de comportamento coletivo cujas conclusões são traduzidas em resultados numéricos. Já a população estatística é o conjunto formado por todos os elementos que passam oferecer dados pertinentes ao assunto em questão. E a amostra é um subconjunto da população estatística quando o universo estatístico é muito vasto ou quando não é possível coletar dados de todos os seus elementos, né? E seria um censo. E retira-se desse universo um subconjunto chamado amostra. Basicamente, vamos imaginar esse desenho aqui, ó. Nós temos uma população gigantesca e eu não tenho condições de perguntar um por um, de fazer um censo. Então eu escolho aleatoriamente, aliás, existem os processos de amostragem, né? Eu escolho uma amostra e o que eu quero saber sobre essa população, eu questiono a essa amostra e baseado nos resultados dessa amostra, eu faço inferência para toda a população. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Um partido político quer saber a tendência do eleitorado quanto à preferência entre dois candidatos à presidência da República, né? E foram ouvidos 400 pessoas. Então, basicamente, o universo estatístico é o conjunto de todos os eleitores brasileiros, né? Já que eu quero saber sobre a preferência de candidatos à presidência da República, então todos os eleitores brasileiros fazem parte desse universo estatístico. Já esse grupo que eu escolhi, de 400 pessoas, ele vai ser a amostra. Cada pessoa ouvida nessa pesquisa é chamada de unidade estatística e cada informação numérica obtida nessa pesquisa é um dado estatístico. Bom, fenômeno estatístico, outros conceitos, alguns, continuando aí a sequência de conceitos importantes que a gente precisa ter. Fenômeno estatístico, ele é qualquer evento que se pretenda analisar cujo estudo seja possível a aplicação do método estatístico. Parâmetro e estimativa. O parâmetro é a medida numérica que descreve uma característica de uma população. Então, quando eu estou falando de parâmetro, eu estou relacionando a toda a população. Já a estimativa, ele é um valor aproximado do parâmetro e é calculado com base, né, no uso da amostra. Então, eu vou fazer um cálculo aqui, uma estimativa sobre a amostra e aí me gera uma estimativa do parâmetro que seria da população. E a variável é o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. Nós comentamos lá sobre a amostragem, e a amostragem, que é o processo, né, de escolha da amostra, ele tem o objetivo de permitir fazer inferência sobre uma população após a inspeção de apenas uma parte, como a gente colocou lá. Às vezes não tem condição de perguntar um por um, então você pergunta uma parte e, através desse resultado, você deduz sobre toda a população. Lógico que, como colocamos, né, fatores como custo, tempo, populações serem infinitas, né, tornam a amostragem preferível de um estudo completo. Lembrando que um estudo completo é o censo, né? Como você já deve ter visto aí falar sobre o censo do IBGE. Bom, a amostragem tem seus métodos, né? Os métodos mais comuns de amostragem probabilística, que é o tradicional, né, são a amostragem aleatória simples,
que nada mais que são escolhidos de tal forma que todos tenham a mesma chance de serem escolhidos, né? Como se eu colocasse lá um exemplo, né? Um papelzinho com o nome de cada indivíduo lá, e aí eu sorteio, eles todos têm a mesma possibilidade de serem escolhidos. A amostragem estratificada, que subdivide a população em estratos, né, subpopulações, que compartilham a mesma característica e em seguida escolhe-se uma amostra de cada. Né? Então eu poderia fazer, por exemplo, né, digamos que quero saber quem será a possibilidade, né, de escolha do eleitorado sobre o próximo prefeito aqui da cidade. Se tem um bairro, e eu vou escolher isso por bairro, se tem um bairro com uma população eleitoral maior, então lá eu tenho que ter uma amostra maior. Então isso que seria a amostragem estratificada. Tem também a sistemática, que escolhe-se um ponto de partida e então sistematicamente seleciona os outros, né? Então numera, né? Eu pego lá o de número 3, de 403, 803, né? Vocês estão vendo que é uma sequência aritmética aqui, que vai de 400 em 400, e aí você faz a escolha. A amostragem por conglomerados, divide a população em conglomerados, áreas, em seguida sorteia-se alguma área e analisa-se todos os elementos dos conglomerados escolhidos, por exemplo, bairros. E aí, gente, a gente pode comentar como funciona, então, o método estatístico em si. Antes da gente ir para mais conceitos iniciais, vamos falar sobre o método estatístico, qual que é a função dele, né? Primeiro tem que ser a definição do problema. Eu preciso determinar como a coleta de dados ela pode solucionar o problema. Qual que é meu problema, né? Depois eu preciso de um planejamento, a questão da amostragem, qual a melhor, né, amostragem que eu vou fazer, a elaboração do questionário, né? Então, elaborar como fazer o levantamento dos dados, né? Depois vem a coleta dos dados. Você tem que ter um questionário muito bem elaborado para que depois que você tenha em mãos as respostas, isso não possa gerar nenhum transtorno. Então, reunir dados após o planejamento do trabalho pretendido, bem como a definição da periodicidade da coleta, né? Se vai ser uma coleta contínua, periódica, ocasional ou indireta. Correção dos dados coletados. Pode acontecer, uma pessoa que está fazendo aquela coleta de dados, ela pode cometer falhas, né? Então você tem que verificar esses dados, né? Conferir os dados para afastar algum erro por parte da pessoa que os coletou, né? Verificar possíveis outliers. O que são outliers? São aqueles valores fora do padrão, né? Às vezes você está fazendo, por exemplo, uma pesquisa sobre a idade dos estudantes do IFMG. Aí de repente apareceu lá, né, uma idade de 12 anos. Né? Não vai ter aluno de 12 anos, porque a gente atende ensino médio e superior. Bom, apuração dos dados. A apuração ela vai partir aí da organização e contagem dos dados, né? A apresentação dos dados, que aí vem a parte da estatística descritiva, que a gente vai trabalhar muito. Montagem de suportes que demonstrem o resultado da coleta dos dados, né? E a gente vai fazer essa apresentação dos dados geralmente por gráficos e tabelas. E aí vem a análise dos dados, que aí já está partindo para a estatística inferencial, né? Que é a inferência em cima daqueles resultados. Então a gente vai fazer um exame detalhado e interpretação dos dados. Voltando aos conceitos iniciais, lembra que a gente comentou sobre a variável, né? Então, a variável são valores que assumem determinadas características dentro de uma pesquisa. E essas variáveis, elas podem ser qualitativa ou quantitativa. Como o próprio nome diz, né? Qualitativa demonstra uma qualidade, quantitativa vai ser uma quantidade. A qualitativa, ela se subdivide em nominal e ordinal. Nominal, como o próprio nome diz, é nome, né? Sexo, masculino, feminino, cor da pele, negro, branco, pardo, ordinal. Se for uma qualitativa ordinal, ela já apresenta uma ordem, como por exemplo, escolaridade, né? Fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio, então classe social, classe A, classe B, conceito, né? Regular, bom, ótimo, então ela apresenta uma ordem. E a variável quantitativa ela se divide em discreta e contínua, né? Por exemplo, no caso da discreta, número de filhos, né? 0, 1, 2, 3, são números inteiros, né? Não tem uma variação muito grande de um para o outro. Número de revistas vendidas, né? Números inteiros. Já a contínua, se eu trabalho lá com peso, né? Então aí já posso ter lá 1,3, 1,3 é complicado, né? Um recém-nascido aí e ainda nasceu prematuro. Mas o peso, né? Digamos lá 63 quilogramas e tantos, 63 quilogramas e 300 gramas. Então eu posso ter variações em que eu só vou conseguir fazer essa representação através de intervalos, né? Então essa contínua aqui na maioria das vezes a gente utiliza intervalos
para fazer a representação. Então, peso, altura, né? 1,53 m, 1,57 m, 1,70 m. Então, são valores inteiros. Existem também as séries estatísticas, né? Uma série estatística é um conjunto de dados ordenados segundo uma característica comum, as quais servirão posteriormente para fazer análises e inferências. Aí vocês vão ver muitas, né? Tem a temporal, que vai ter um determinado, ao longo do tempo, o que aconteceu, né? Aqui estamos falando aqui de produção mensal de veículos, né? De janeiro de 97 a janeiro de 2014. Você vai ter aí série geográfica, que tem lá as regiões, no caso que é a população urbana, né, das regiões do Brasil. Você tem uma série específica ou qualitativa, né, no caso que está falando da população, se é urbana, se é rural. Série mista, aqui tem tanto a temporal, tá vendo, quanto a questão da regional. E aí vamos entrar agora na parte, né, mais matemática da coisa, que iniciamos com a distribuição de frequência. Distribuição de frequência, pessoal, quando se estuda uma variável, o maior interesse do pesquisador é conhecer a distribuição dessa variável, através de seus possíveis valores, né? Então, a distribuição de frequência é uma boa maneira de se dispor um conjunto de valores de modo a ter uma ideia global. Então, você fez uma pesquisa, fez um monte de questionamentos e você precisa agora organizar esses dados de maneira a você ter uma condição de fazer uma inferência bacana a respeito desses dados. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagine aí a idade de 50 alunos do IFNMG Campus Teófilo Otoni. Aí a gente coletou esses dados, né? A pesquisa retornou esses 50 valores aqui. Aí você tem esses dados brutos aqui, fica uma situação meio complicada de você fazer alguma análise, né? Então você pode ir fazendo melhorias na disposição desses dados. Para começar, o rol. Rol nada mais é que você dispor esses dados em uma ordem, seja ela crescente ou decrescente. Aqui eu dispus em uma ordem crescente. Já fica mais interessante, eu já sei que o menor valor é 15 anos, o maior valor é 20 anos, né? Provavelmente aqui eu peguei só alunos lá do ensino fundamental, do ensino médio, ou talvez lá nos primeiros períodos do ensino superior. Então eu consigo fazer algumas análises, que eu vejo que o 15 está aparecendo muitas vezes, né? Parece que até o que aparece mais vezes. Então eu consigo ter uma noção melhor desses dados. Agora eu posso também começar a distribuir esses dados numa tabela. Aí eu coloco lá, né, no caso que eu coloquei aqui, a idade, que vai de 15 a 20, e aqui eu vou ter alguns termos que a gente precisa já começar a familiarizar, né? Frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada, frequência relativa acumulada. Então, o que é a frequência absoluta? É simplesmente o número de vezes que cada termo apareceu, né? Então, 15 anos apareceu 16 vezes. 16 anos apareceu 13 vezes. 17 anos, 10 vezes, né? Se eu somar essa frequência, tem que dar o total de alunos que a gente tinha pesquisado, né? Coletado as informações. A frequência relativa nada mais é que uma informação percentual. Você pode colocar em forma de porcentagem ou em forma decimal, né? Só 0,32, 0,26, também é uma outra forma de representar. E a frequência acumulada, você vai acumulando, né? Então, por exemplo, 16 anos tem 16 pessoas, 15 anos tem 16 pessoas. 15 e 16 é o 16 mais 13, 29. Então, vai acumulando com a próxima escala. E a frequência relativa acumulada é a mesma coisa da relativa, só que agora o percentual é da acumulada. Obviamente, o último valor, se eu estou acumulando, ele tem que ser de 100%. Outra forma muito comum de apresentação dos dados é você criar o histograma. O histograma é um gráfico basicamente um gráfico de colunas, só que as colunas são coladas, né? Não há espaço entre elas, você dispõe os valores lá na horizontal, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E aí você, né, na vertical aqui, você vai ter o número de alunos, e aí a gente colocou lá, ó, são 16 alunos com 15 anos, são 13 alunos com 16 anos, e assim sucessivamente até você fechar. E isso aqui é o que nós chamamos de histograma. Tem também o polígono de frequência, que você vai pegar os pontos médios da coluna e ligar, vai gerar um polígono, e inclusive a área abaixo desse gráfico, né? Ela será justamente o total lá de elementos dessa sua amostra, né? No caso, seria os 50 valores lá.
E aí outra forma de representar, né, outros tipos de gráficos quaisquer, você tem o gráfico de coluna, né, que tudo eu estou representando a idade dos 50 alunos, né, que esses gráficos que foram feitos no Excel. Você pode fazer qualquer, né, tem o LibreOffice também, que tem o Calc, que também fornece, dá para você fazer os gráficos, é um software livre. Gráficos de colunas 3D, tridimensional, gráficos de barras, né, a diferença que está à disposição das colunas são na horizontal. Tem o gráfico de setores. O gráfico de setores ele não é tão interessante quando são muitas opções, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, então ainda fica visível bastante, fica tranquilo de você visualizar, mas se for uma quantidade grande de opções aqui, já não seria interessante o gráfico de setores, né? Também conhecido como gráfico de pizza. E aí entra uma outra parte aqui, que é para fechar a nossa aula de hoje, são as medidas de tendência central. Nós temos a moda, a mediana e a média aritmética. A moda, pessoal, nada mais é que o termo com maior frequência, né? Aquele que está na moda, aquele que apareceu mais vezes. Naquele exemplo nosso lá mesmo, deixa eu voltar lá rapidinho, a moda, né, é o termo que tem maior frequência, então é esse que está de laranja aqui. Aliás, não é de laranja não, 16 lá, é o de 15 anos, né? Então a moda aqui é 15 anos. Já a mediana, ele é o termo central, tá? É aquele termo, a mediana de um conjunto de valores, né, dispostos segundo uma ordem, pode ser crescente ou decrescente, é o valor situado de tal forma que o conjunto que o separa em dois subconjuntos de mesmo número de elementos, ou seja, é o ponto médio, tá? É o ponto que está lá no meio da distribuição. Se for uma situação par, né, se tiver lá um número par de elementos, igual lá são 50 elementos, naquele caso nosso, nós vamos pegar o elemento de número 25, o elemento de número 26, são os dois centrais, e façamos a média aritmética. Inclusive, média aritmética, o que seria média aritmética? Faltou o sinalzinho aqui do eu já vou aproveitar e já vou corrigir. A média aritmética nada mais é do que o quociente entre a soma de todos os valores do seu conjunto, né, de elementos, dividido pelo número total desses valores. Quantos valores são? Então, vou somar tudo e dividir por quantos são. Eu tenho a média aritmética. Vamos pensar aqui através de exemplos. Por exemplo, falamos lá da moda, né, que ele é nada mais é que o que ocorre com maior frequência. Então, exemplo aqui, ó, na série 5, 5, 6, 7, 7, 8 e 9, o 7 apareceu 3 vezes, apareceu mais vezes, então a moda é 7. Já no exemplo 2 aqui, ó, nessa série que está, nós temos um número par de elementos, então eu não vou ter um central, eu vou ter dois centrais, aliás, como eu estou querendo que moda, é simplesmente ver quantas vezes que apareceu, né? Então, o 7 apareceu 2 vezes, o 8 2 vezes, então eles são a moda. A gente fala que é bimodal. No caso da mediana, que tem aquela situação do par ou ímpar, tá? Então, no caso dessa série aqui, ó, a mediana, eu vou pegar o termo central. Observe que esse termo aqui ele está bem no meiozinho, né? Eu tenho 3 depois do 7, tenho 3 antes do 7, então ele é a mediana. Já nesse caso, que tem um número par de elementos, eu não vou ter um central, eu vou ter dois centrais, que é o 7 e o 8. Então, a mediana será a média aritmética desses dois elementos. A média aritmética é igual ao quociente entre a soma dos valores de todos, né, como a gente viu. Então, se eu tenho esse caso aqui, eu vou somar todos esses valores, e eles são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois que eu somei todos eles, divido por 8, vou encontrar a minha média aritmética. Agora, quando você tem uma situação em que os elementos têm pesos, né, vamos pegar aquele exemplo lá do que nós fizemos, o caso lá dos 50 alunos do Instituto Federal Campus Toflotone, eu tinha lá 16 alunos com 15 anos, 13 alunos com 16 anos. Então, em vez de eu ficar somando 15 mais 15 mais 15 mais 15, 16 vezes, eu já faço 15 vezes 16, né? Que vai dar 240. Tinha 13 alunos com 16 anos, então 16 vezes 13 dá 208, e assim sucessivamente já aparece para mim aqui um total, né, que isso aqui é a somatória, já aparece esse total para mim aqui, eu vou dividir por 50, que é o total de alunos, eu já acho a minha média aritmética, que é isso que nós fizemos aqui, ó. Então, assim, essa nomenclatura aqui quer dizer somatório de xi vezes fi, ou seja, cada izinho aqui, ó,
vai ser multiplicado, cada xi vai ser multiplicado pelo fi, e depois eu vou dividir pelo somatório de fi. Então eu vou somar todos esses termos aqui, 50, então dá essa relação. Então essa fórmula que nada mais é que a forma de achar, né, a média aritmética, o cálculo que nós fizemos. Nós vamos fechar por aqui a aula de hoje, e na próxima aula a gente trabalha com esses mesmos valores, só que para dados agrupados, tá bom? Então até a nossa próxima videoaula.